De pronto, eu já gostaria de agradecer, né, a plataforma Longeviver, mais uma vez parceira aqui do CEDI, né, a equipe toda também do CEDI, que fez essa mobilização para alcançar o maior número de pessoas, né, que possam vir aqui tirar suas dúvidas. Temos um tempo bastante pequeno, né, para o edital, para a submissão no edital do Itaú, mas não poderíamos deixar, né, de dar essas informações e tirar as dúvidas com as pessoas que têm a expertise para isso, que é o pessoal da plataforma, né, que faz todo esse acompanhamento. Então, sem mais delongas, sem que aqui o momento não é para eu ficar falando, e sim, Rubens, a bola está contigo. Bom, eu não sabia que eu que ia coordenar, mas eu não estou coordenando nada. Na verdade, Não está assim, coordenando? Mas você é o nosso coordenador da plataforma. eu Eu tô, te intitulei. a gente combinou, eu e a Beltrina, que ela vai fazer uma apresentação geral do Certo, edital, né? ok. Ela que montou o edital, então ninguém mais do que ela. Eu sou apenas a ferramenta, e aí no final eu faço uma apresentação detalhada de como é que deve ser preenchido o edital, né? Mas sempre estaremos à disposição de todas as OSCs para tirar dúvida pelo telefone. A Dalila pode passar o meu WhatsApp, não tem problema nenhum, tá bom? Tá, ok. Pois então, Beltrina, por favor. Vou mandar. Eu? Gerado mudo. Estou tentando ativar todo mundo mudo aqui. Tá bom. É. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas, né? E esses dois todos aqui, são apenas dois, o Edu e o Rubens, né? A gente já trabalha em parceria há 2 anos, né? No edital do ano passado e neste agora, né? Então, essa, na realidade, é a 3ª edição do edital idoso Itaú Viver Mais, né? E nós estamos trabalhando desde a 2ª edição e esse agora. E, assim, eu gosto de começar sempre por uma questão que a gente percebeu muito, tanto no curso que a gente ofertou para várias organizações, que foi um curso aberto, aí também a gente repetiu nas lives que a gente realizou, falando que esse edital é de seleção de projetos e não de aprovação. Quem aprova são os respectivos conselhos municipais ou estaduais, não tivemos nenhum nacional nesse período, né? Que submete esses projetos aprovados nos respectivos conselhos a esse edital. Então, esse edital é de seleção. Eu acho que essa é uma informação básica, muito importante para as organizações. No curso que a gente ofertou, junto com o Itaú Viver Mais e o Portal do Envelhecimento, a gente observou que foi muito interessante até a pesquisa que a gente realizou, de várias organizações que fizeram o curso para se prepararem para o edital do ano que vem, né? Então, isso eu achei muito bacana, e é por isso também que a gente também oferta essa capacitação, né? Contribuindo para a melhoria e o desenvolvimento, inclusive, das próprias organizações na elaboração dos projetos. Nesse edital, especificamente, nós temos uma grande novidade, que é em relação ao valor, não há teto. Do ano passado havia um teto até 200 mil. Neste edital não há um teto, né? Projetos pode pedir até 1 milhão, né? Ou mais, ou pode pedir 5 mil reais, né? Todos eles serão levados em conta. No formulário que depois o Rubens vai mostrar, ali sim está especificado qual é o valor do projeto, qual é o valor que está solicitando a esse edital e quais outros valores já captou. Então, no projeto vai ter ali, na hora de preencher o formulário,
formulário esses dados vão ser solicitados, né? Então, essa é a grande novidade nesse edital. O resto ele continua igual, são os mesmos eixos, né, principais que nós temos, né, da empreendedorismo e geração de renda, fortalecimento da rede de proteção e garantia de direitos da pessoa idosa, a educação financeira, que é um tema também muito importante para o Itaú, tecnologia e inclusão digital, e pesquisa, estudos e avaliação das políticas públicas. Então, aqui, entre várias, digamos, projetos que atuam com os diagnósticos mais gerais, não o diagnóstico em si da instituição, né, da organização, mas diagnósticos mais territoriais, né, dos contextos locais em relação ao eixo ali definido. Para a avaliação, também é muito importante essa questão dos temas transversais, né? Que muitas vezes não se valoriza, ou então as organizações, na hora de preencher, e aí vai uma dica importante, é importante que quem preencha o formulário, né, na plataforma Longeviver, esteja acompanhada da pessoa ou da equipe que elaborou o projeto, porque, às vezes, se deixas na mão de uma secretária ou de alguém que está ali só executando uma tarefa, muitas vezes o preenchimento, a gente percebe na avaliação técnica que o preenchimento foi feito por alguém que não conhecia o projeto. Então, essa é uma dica que eu dou para as organizações, né? E os temas transversais, nós trabalhamos a questão da diversidade, então a questão da diversidade entra a questão de raça, né, a questão étnica, a questão indígena, LGBT, né, se trabalha com toda essa diversidade maior. Também temos a questão da intergeracionalidade, lembrando que a intergeracionalidade não é apenas colocar velhos, crianças e jovens ali, mas é pensar em um programa, em atividades que coloque essas gerações em relação umas com as outras. Não é só ter gente de diferentes cidades. Daí a importância de toda a metodologia, de todas as atividades que constam no projeto, né? Nós temos também a questão do meio ambiente e de cidadania, né? Então, esses são temas transversais que vocês vão escolher, o projeto escolhe um eixo, né? E aí tem esses temas transversais que vão atravessar, de fato, o projeto em toda o seu tempo de execução. E um dado interessante que muita gente, que consta no edital, e que muita gente também perguntou, é que, além do eixo principal e dos temas transversais, serão considerados também para esse edital de seleção, né, das propostas, projetos que apresentem atividades e ações diversas, né? Entre elas, atendimento direto à pessoa idosa em centros de convivência, centros-dia, núcleos de convivência, grupos de apoio ou outros espaços similares, projetos que promovam oficinas e outras atividades relacionadas à cultura, esporte, educação, atividades físicas, artísticas, música, etc. Também projetos com atividades em institucionalização de idosos com vínculos familiares enfraquecidos. Também projetos que apresentem atividades de formação de recursos humanos destinada à rede de proteção a idosos. Nesse sentido, não é projeto para pagar o salário da pessoa que está ali já atuando na instituição, mas sim projetos que venham, né, a capacitar esses profissionais que atuam, que são os RHs dessas diferentes instituições destinadas à rede de proteção a idosos.
Então, aí entra como cuidadores, administradores e profissionais de LPIs, né? E outras organizações que atendam ou promovam os direitos da pessoa idosa. Também projetos com atividades de campanhas educativas e outras atividades. Então, acho que é importante vocês saberem, né, quais projetos, os eixos, os temas transversais e atividades que serão levados em conta nesse processo de seleção. A divulgação dos classificados, né, dos selecionados, será realizada no dia 25 de outubro, será colocada na plataforma Longe Viver. Os projetos a serem submetidos, eles podem ter até 9 de setembro para submeter a carta, né, de autorização, que a gente fala, ou certificação, para captação de recursos, né? Então, ele pode ter passado, né? E ele pode aguardar até 9 de setembro, que seria a data final, para que a certificação possa ser submetida. Então, o projeto ele pode estar ainda em aprovação em alguns conselhos, é isso que eu quero dizer, mas até dia 9 ele tem que ter essa carta, né, de captação de recursos ali submetida. O que é importante e que a gente chama a atenção para as organizações que querem submeter? É muito importante a documentação, porque o projeto ele já está realizado e ele é praticamente um copia e cola para o formulário, mas um copia e cola de alguém que conheça o projeto, para saber qual informação e aonde colocar. O que é mais trabalhoso, eu diria, seria a parte da documentação, porque essa parte da documentação ela não depende apenas da organização, ela vai depender da documentação do conselho, vai depender da documentação do fundo. Então, a organização ela tem que ter uma boa relação com essas outras entidades para ela poder, na hora que solicitar, ela ter, digamos, uma resposta rápida, né? E então, é essa documentação que eu acho que é o que vai mais demandar das organizações digamos, conseguir essa documentação, né? Mas que é extremamente necessária. Eu acho, Rubens, que, assim, em termos gerais, em relação ao edital, eu acho que é isso, e a gente pode depois ir tirando algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao próprio edital. Bom, o que você acha de abrir um pouco para dúvidas agora em relação ao edital? E se as dúvidas forem muito específicas do preenchimento, daí a gente vai para a parte do preenchimento, tá bom? E, se forem gerais, por que fez isso, por que o edital existe, etc., eu acho que você responde muito melhor que eu, tá bom? O que eu queria dizer também é que, assim, se tem vários conselheiros, né, ou pessoas aí de conselhos, o que é importante? Os conselhos sabem quais foram os projetos aprovados. Então, o que seria importante? Que os conselhos convoquem essas organizações para que essas organizações apresentem os projetos, porque essa é uma forma dos municípios terem investimento para o seu desenvolvimento aí local, né? Então, eu acredito que esse movimento é importante, né? Dos conselhos chamarem as organizações que tiveram projetos, né, para captação, para que as organizações possam ter, né, essa oportunidade de levar investimento para o município. Bom, nós temos inscrito aqui a Vejuse. Vejuse, você quer falar? Bem rapidinho. Beltrina, em relação ao nome da equipe profissional que vai atuar com o projeto, eu vi que no formulário ele pede já o nome da pessoa. Nós estamos com uma dificuldade, porque um dos nossos projetos é um diagnóstico, e a gente terá pesquisadores.
e eu ainda não estou com o nome de cada um deles. Mas eu preciso incluir mesmo o nome completo da pessoa, ou eu posso colocar qual é a função que ela vai fazer e a forma... Opa, desculpa. Vai lá, Leju. Tá. O que é importante, tá? Pesquisador pode ser qualquer pesquisador. O que é importante? Você colocar o perfil desse profissional que vai compor a equipe. E dentro desse perfil, você colocar qual a experiência dessa pessoa, né, com essa temática. Isso é fundamental, porque é isso que vai garantir a viabilidade técnica do projeto de vocês. Tá bom? Excelente, entendido. Porque a gente compreende qual é o perfil do profissional que a gente quer para aquilo, mas o nome eu ainda não tenho. Então, a gente pode, então, incluir com essas informações. Tá ótimo. Obrigada, Beltrina. Bom, se alguém mais quiser, tiver alguma dúvida, fique à vontade. A Beltrina não morde, né, Beltrina? Não, só de vez em quando, viu? E nem dá bronca, nem dá bronca. Não, a gente está aqui para tirar dúvidas mesmo, né? Porque, assim, às vezes para nós está muito claro, mas às vezes não está tão claro. Então, a ideia é da gente estar aqui para esclarecer mesmo, né, as últimas dúvidas que se tem em relação aos projetos, né? Então, se alguém quiser levantar a mão, tem um ícone embaixo que é de reações, quando você mexe o mouse e vai lá para baixo. Aí você clica em reações, tem levantar a mão. Pode mandar beijinho, pode mandar coração também, pode fazer tudo. Mas a outra forma é abrir o microfone e começar a falar, só que às vezes a gente sobrepõe, mas não tem problema nenhum. A gente dá uma toreada, tá? Uhum. Só assim, o que nós recebemos também de perguntas, inclusive em relação ao edital do ano passado, foi muitos projetos relacionados a reformas, ou a compra, até compra de ambulância, compra de... né? E, assim, a gente não vai falar que não, né? Mas o projeto tem que estar muito bem justificado para saber o quanto aquela compra vai, de fato, fortalecer a rede de proteção. Então, vai depender muito da justificativa. Tá? Socorro, Pitombeira, tá levantando a mão. Se puder abrir a câmera, abre, senão só fala. Socorro. Socorro. Acho que não vai falar. Socorro, se quiser falar, você está com a mão levantada. Enquanto isso, outras pessoas podem pensar em dúvidas que eventualmente tiveram em relação ao edital. Boa tarde, está ouvindo agora, gente? Agora sim, Socorro. É porque eu tô aqui no carro, aí acho que caiu um pouquinho a internet no celular. Sim, gente, não, a minha dúvida é só lá na questão do valor do projeto, tá certo? Porque tem o valor do projeto que nós colocamos, assim, o valor total das metas. E o valor geral total nós colocamos com a porcentagem do conselho. Aí eu não sei se é assim. Bom, o projeto que vocês submeteram, ele tem um valor X. Na hora de submeter na plataforma, nós estamos solicitando o valor total do projeto e também estamos solicitando qual é o valor que o conselho do município, qual é a porcentagem que ele fica, né? Até para vocês verem lá depois o orçamento. Então, essa é uma questão que vai aparecer e vai no preenchimento do formulário. Porque isso é muito importante, que muitas vezes as pessoas não levam em conta esse valor, né, que fica para os fundos, né? E aí alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, no edital aqui, nós estamos solicitando que vocês conheçam essas informações e que coloquem no formulário. Pronto, então a gente coloca o valor total e aquela parte do conselho a gente coloca só a porcentagem. Isso.
A porcentagem e o valor que vai ficar, não é, para o conselho. Não é assim? Isso. Pois, obrigada aí, viu, que estava com essa dúvida. Agora a Gervane agora tem uma dúvida. Gervane, pode falar. Boa tarde. E a gente que aí, no caso, que trabalha com pessoa com deficiência, qual o conselho a gente tem que participar para participar do edital? Com deficiência... Deu para entender? Bom, olha, a pessoa com deficiência ela tem diversas idades, então você pode apresentá-lo, se for jovem, se for criança, dependendo, você pode apresentar no edital de criança e adolescente, como pode também, dependendo da idade, pode apresentar no edital da pessoa idosa. Agora, o conselho... Porque o conselho que a gente faz parte é justamente isso. A gente faz... Ops. Qual conselho, Gervane, que você faz parte? Eu acho que eu desliguei ela. Gervane, vai de novo. Liga aí que eu acho que eu desliguei você. Que aparece muita gente aqui com o microfone ligado, eu fico desligando e eu erro também. Então, você participa de um conselho, Gervane? A gente participa de 2. A gente participa do CONDICO, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e também participa do Conselho Municipal de Assistência Social. Tá. E você as pessoas com as quais você lida são mais crianças, adolescentes ou tem pessoas idosas também? Isso, é como você falou, tem várias idades, entendeu? Mas mais adolescentes, crianças e adolescentes. Então, você tem essa oportunidade de apresentar projetos desses 2 editais e participar nesses 2 conselhos, por exemplo. Isso. Aí, no caso... Pode falar. Não, continua. Isso, então a gente se inscreve nos 2, né? Tanto da criança e do adolescente, como no do idoso. Isso, agora, vejam bem, é muito importante isso que eu vou falar. Você é de uma organização, certo, Gervane? Então, assim, você tem que ver se o estatuto social da tua organização consta trabalhar com idosos. Porque se não consta trabalhar com idosos, esse vai ser um empecilho para você ser aprovada no Conselho de Idosos. Então, para isso, exige um trabalho anterior, que que a tua instituição, né, refaça, né, atualize o estatuto da instituição, ampliando a atuação também para as pessoas idosas, não só para criança e adolescente, mas também para pessoas idosas, por exemplo. Então, esse é um dado muito importante que as organizações têm que levar em conta, porque senão não será aprovado pelos conselhos aos quais vocês vão submeter o projeto. Então, vocês têm que fazer essa lição de casa, rever o estatuto e ver se o estatuto permite essa atuação mais ampla com pessoas de diferentes idades. Se não permite, tenham tempo para reformular o estatuto, né, atualizá-lo e apresentar o ano que vem, quer dizer, ter outras oportunidades a partir do ano que vem. Certo. Então, no nosso caso, o nosso estatuto ele já permite que a gente trabalhe com criança, com adolescente e com idoso. Nós só não somos cadastrados no Conselho do Idoso do nosso município. Então, essa é uma tarefa que você tem que fazer, se cadastrar também no Conselho do Idoso, para você poder submeter, inclusive, o projeto quando esse município, né, esse conselho abrir edital. Ok. Agora é o Adriano Silva. Vai lá, Adriano, abre o microfone e fale. Boa tarde.
Meu nome é Adriano, junto aqui com a Socorro, faço parte do Conselho do Idoso de Russas. Minha dúvida, é que eu não peguei bem direito, é a questão, se for ter monitor, se for, tipo, aqui o nosso projeto vai ser feito para uma inclusão, uma ilha digital para os idosos do Lar Santa Clara. Nessa questão, vai poder contratar monitor para dar as oficinas aos idosos? Sim, o projeto que vocês podem, que foi apresentado, aprovado, que vocês pensam apresentar o ano que vem, pode ser, sim, de pagar uma equipe que vá fazer o trabalho. E nessa pode ter desde vários profissionais, entre eles o monitor. Aí entra como atividade essa capacitação de RH. Essa é possível. O que não pode, né, Beltrina? Só eu colocando aqui o meu dedinho. O que não pode é fazer um projeto que contrate permanentemente pessoas. Não é isso, Beltrina? Isso, até porque, por que não pode? Até mesmo, não pode um projeto que, de repente, compra um carro. Porque, às vezes, o que acontece? Uma vez encerrado o projeto, acaba o trabalho, né? E a ideia não é essa. Ou então, o carro que é comprado, ele acaba sendo um problema para a instituição, porque tem a manutenção, tem o PVA, tem um monte de outras questões que acaba sendo um problema. Então, a justificativa do projeto é tudo, mas eu volto a lembrar, o Itaú, esse edital, ele não aprova, ele seleciona, e dentro do processo de seleção, ele vai selecionar aqueles projetos que estão mais afim desse fortalecimento da rede, ou do empreendedorismo, ou da educação financeira, né? Enfim, ele vai estar aí em função dos eixos que ele definiu. Ele não aprova, ele seleciona. Quem vai aprovar é, de fato, cada conselho respectivo dos municípios em que vocês atuam, né? Mas funcionário permanente da organização, acho que nem também o conselho aprova funcionário permanente, né? E muito menos num processo de seleção. Agora, Débora, abre o microfone, Débora, e faça a sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, meu nome é Rina, nós estamos aqui em 3, a Débora é esta moça. Mas a minha dúvida, eu já abri aqui, e dentro da lista, que não é pequena, de documentos necessários, tem a questão do fundo. Então, cópia do cartão do CNPJ do fundo, né, do fundo idoso. Só que nós somos de Sobral, no Ceará. E o município de Sobral ainda não tem o fundo do idoso. Então, como é? Porque pede a questão do comprovante de conta bancária, tem vários referentes ao fundo. Então, eu queria saber se esse é o fundo municipal, se está falando do fundo municipal, e o que acontece no nosso caso, que no nosso município ainda não há, ainda não foi consolidado, ainda não há o fundo municipal do idoso. Bom, se não há o fundo, não tem como o Itaú selecionar o teu projeto, né? Porque não tem como destinar o recurso, porque não existe ainda um órgão que vá gerir esses recursos. Então, assim, vocês têm que pressionar o município para que o fundo seja urgentemente regulamentado aí. Está mutada. Beltrina, deixa eu só ver uma dúvida com você. O fundo estadual não poderá dar o suporte a esses municípios que lá ainda não têm o fundo municipal? Ela não pode incluir no projeto que ela vai acessar através do fundo estadual, e todo o processo de aprovação e acompanhamento é pelo Conselho Estadual. Eu penso que a função do Conselho Estadual é isso, é dar esse suporte aos municípios que ainda não têm o fundo municipal. Posso ajudar, Beltrina? Pode, porque essa informação eu, de fato, fala, Edu. Então, na verdade, eu começo a resposta falando não sei, porque essa regra é do fundo. Então, o Paraná, por exemplo, exige que o projeto cubra no mínimo 3 municípios. Estou dando um exemplo
do Paraná que me veio de memória. Então, acho que seria só importante, talvez não nesse momento, talvez endereçar para a Dalila esse questionamento, e se o Fundo do Ceará permitir que um projeto seja para um único município ou expandir para mais de um município, criar uma condição, eu acho que para a situação da Débora atenderia, porque aí ela vai submeter o projeto via Fundo Idoso Estadual. Então, quer dizer, endossando o que a Beltrina falou corretamente, municípios que não têm o fundo constituído, ele não pode, obviamente, a gente não pode repassar o recurso, porque é o recurso incentivado, obrigatoriamente ele vai para um fundo. Então, agora, sendo Sobral município cearense, ela pode submeter o mesmo projeto, e aí isso dependendo só dessa consulta a ser feita com a Dalila sobre as regras para o fundo estadual. Se permitir que eu fique numa única região, ela submete ao estadual, tendo aprovação, ela preenche o formulário, enfim, segue vida igualzinho. Quer dizer, o edital do Itaú seleciona projetos aprovados por fundos municipais ou estaduais sem nenhuma distinção. Não tem mais chance ou menos chance, não é porque eu submeti no estado, eu tenho uma chance, eu tenho no municipal, eu tenho mais chance. Não, não tem. Basicamente, sendo aprovado por um fundo do idoso, municipal, estadual e, eventualmente, nacional, a gente não tem nenhuma situação no Conselho Nacional, mas, hipoteticamente, valeria. Então, para a Débora, fica a dica, manda uma mensagem só para a Dalila ou para um representante do Conselho Estadual, tendo essa confirmação da regra, pode submeter, sendo aprovado, vai concorrer, não vai ter problema nenhum. Desculpem, Beltrina, de dar uma atravessada aí no samba. Não, mas a submissão é no estadual, né? É no estadual, sim. Agora a Leila está com a mão levantada. Fala, Leila. Boa tarde a todos e a todas. Eu falei até no chat, em relação aí, só para dar uma resposta aí, a Débora, né? Eu vi aí que estava a Tereza, e essa instituição, que é a instituição de longa permanência, ela tem 2 membros dentro do Conselho Municipal de Sobral, e o Conselho Municipal de Sobral, ele tem fundo sim, viu? Fundo já aprovado, em lei, tudo direitinho. E está regulamentado aí a parte do gerenciário financeiro, porque às vezes demora, né? Ele já está todo regulamentado, a gente até já colocou as instruções do edital, o edital no grupo, né? Estávamos aguardando as organizações que tivessem interesse de submeter ao projeto, né? Aí, até em relação à documentação, que é de referência ao Conselho, já foi encaminhado para a Secretaria, para já ficar em mãos quando forem solicitados. Então, Débora, aproveita essa deixa, está tudo ok, ó. Olha que informação quentinha. Débora? Pronto. Nós não estávamos sabendo. Por exemplo, agora na reunião a Tereza não está, certo? Que é a assistente social. Então, essa questão do fundo, até onde nós sabíamos, não existiu. Eu acredito que deve ter sido esse ano, porque nós não sabíamos que o fundo já estava... Até porque era uma coisa que a gente sempre comentava e era sempre um assunto nosso de que nós não tínhamos. Então, nós não tínhamos conhecimento. Então, peço desculpa a pessoa que se manifestou agora, mas nós não tínhamos conhecimento da existência do fundo e talvez até pela falta da nossa assistente social, que trabalha aqui na Santa Casa. Nesse momento, ela está na Santa Casa porque o abrigo é uma filial da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Então, ela trabalha nos 2 lugares, né? Então, nós não sabíamos, mas nós vamos procurar. Obrigada. Então, aproveita e submeta o projeto assim, rapidinho. Dalila? Oi, Rubens, é só para também confirmar a questão de Sobral. Eu verifiquei aqui no nosso levantamento e, sim, Sobral tem fundo ativo. Acabei de confirmar também com a Escócio, que é a secretária adjunta do município de Sobral, tá? O fundo está legalizado, está ativo.
Viu como é importante até esse espaço para a gente, né, atualizar as informações, né? Muito bacana isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu Opa, novamente. Vejuzi você é campeã mundial de perguntas. É que eu sou curiosa e gosto de aprender. Beltrina, me tire uma dúvida. Quando a gente comentou agora que um funcionário permanente da instituição ele não pode ser pago pelo projeto. Eu queria só um esclarecimento, pode ser uma dúvida minha. Assim, nós temos alguns projetos em que a nossa pessoa, que é assistente administrativo da ASEP, ela passa a assumir as atividades do projeto. Nesse caso, no período de execução do projeto, o salário dela pode ser incluído no plano de trabalho, no orçamento do projeto? Porque são outras atividades. Ela vai ter uma carga horária para o projeto que é diferente da carga horária que ela tem na instituição, é isso? Isso. Ela assume algumas atividades do projeto naquele período. Que não corresponde ao trabalho cotidiano dela dela de administrativo. Aí isso. sim, aí pode, mas aí você tem que colocar dentro da equipe o perfil, tudo, e quantas horas, e qual seria a carga horária dela. Isso. Compreendido. O que Ótimo. não pode é ser a mesma função permanente dela dentro da instituição, ser remunerado pelo projeto. Tá ótimo, tá certo. Obrigada, Tá certo? querida. Agora, Vejuzi, eu também posso só complementar, Beltrina, se você me permite. Vejuzi, eu sei que você conhece isso, então estou falando para todos, não especificamente para você. Mas é importante dizer que depois o Itaú, o edital, eles não vão, de alguma forma, fazer a gestão da prestação de contas. Isso normalmente é feito pelo Tribunal de Contas de cada município, estado, enfim, do território que vocês... Então, quer dizer assim, claro que a gente está dando os critérios que vão ser utilizados na seleção. Na avaliação. Agora, vou pegar o teu caso só como exemplo, mas vou imaginar que o Tribunal de Contas tem um outro entendimento em relação a essa questão. A gente não tem nenhum compromisso de que essa prestação de contas vai ser aprovada a posteriori. Então, a gente não está com o edital... de certa forma, passando por cima dos critérios que são estabelecidos pelo Tribunal de Contas, pelo Conselho, por todos os órgãos que acabam fazendo a gestão do projeto. Então, no limite, o edital ele só direciona recursos para o fundo de tal forma que a entidade possa executar. Mas todas as regras de prestação de contas, de contratação, ou seja, todas as regras são regras definidas pelo Conselho e pelo Tribunal de Contas. Então, todas as respostas aqui estão sendo dadas simplesmente no que diz respeito para a seleção, né? Nos critérios de seleção, julgamento, para ver se o projeto está de acordo com o edital. Peguei teu exemplo, eu sei que você conhece isso super bem, eu só peguei o exemplo para que todo mundo tenha informação, mas te conheço bem, sei o quanto você conhece isso. De maneira nenhuma eu quero, enfim, ter tom profissional, tá? Mas deixa eu até colocar meu exemplo, Edu. Eu, por exemplo, eu sou sou seletista da Universidade PUC de São Paulo, por exemplo, né? Onde eu atuo, tenho uma carga horária X lá, e a minha função lá é ser docente. Eu sou professora no curso de psicologia. Mas eu coordenei um projeto que foi desenvolvido e apresentado ao Conselho Estadual aqui de São Paulo, aonde o que eu fazia nesse projeto era totalmente diferente. Então, eu tinha atividades dentro do projeto, eu recebia X, e eu recebia pela minha atividade de docente. O que não pode é concorrer, são as mesmas atividades e estarem no mesmo... né? Então, fazer essa diferença, e aí, claro, aí tem a prestação de contas. No caso, a PUC de São Paulo tem a Fundação São Paulo, que é bem chata, né, nesse sentido, e tem toda a prestação de contas à Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi quem geriu, digamos, e quem gera o projeto aí, os projetos do Fundo Estadual. Então, só colocando o meu exemplo aí, só para exemplificar, tá bom?
Edu, eu fiquei com uma dúvida, vê se você me ajuda agora. Eu fiquei com a dúvida. Não pode ser diretor da organização social, né? Tem uma restrição, não é isso? Da própria Miroski, não é isso? Exatamente. Rubens, eu não vou tirar a dúvida específica, a Bejusa até já me ajudou, como eu falei, ela conhece muito bem isso, então ela já deu a resposta, né? Não pode ser, mas a questão assim mais ampla é isso. O edital ele não se sobrepõe à Miroski, ele não se sobrepõe ao Tribunal de Contas. O edital é só vai ter um critério de seleção de projetos e, obviamente, para ver se os projetos estão aptos ou não. E aí eu não vou... o Beltrina já respondeu super bem aí a questão, não vou voltar nisso. Mas, assim, é super importante, quer dizer, a entidade, por exemplo, a Miroski diz que a entidade tem que ter, no mínimo, tantos anos trabalhando em relação a isso. Então, tem questões que são questões legais e elas devem ser obedecidas e a gente não tem nenhuma autonomia e Fabiane até não só representando a presidência, mas também como profissional sabe, a gente como um edital, a gente não tem nenhuma forma de sobrepor a nenhuma legislação, nenhuma outra questão que se imponha na relação entre conselho, entre o fundo e entre a entidade. Então, isso tudo segue a legislação aí que existe hoje e que regulamenta essa relação. Agora a Dalila pediu a palavra. Sim, Tem uma era pergunta no chat. Tá. Era só para complementar a fala do Edu também, assim, no nosso caso aqui, do nosso fundo estadual, nós estamos vinculados à Secretaria de Proteção Social, né? Nosso fundo é vinculado a esta secretaria. E aí, essa questão da prestação de contas, ela passa toda por um setor de prestação de contas e controle interno da secretaria. Nós também temos a figura aqui do gestor e fiscal do fundo, né, que é quem também acompanha todo esse processo na hora do repasse do recurso, né? É ele quem faz a vistoria na instituição para ver se ela está dentro dos padrões para executar o projeto e elabora o parecer técnico, tá? É ele quem dá é ele quem valida na hora de a instituição também mudar o plano de trabalho, alguma coisa que quiser mudar no plano de trabalho, por exemplo, uma carga horária, né? Lembrando que o objeto do projeto não pode ser modificado, o que pode ser modificado é alguma metodologia que possa ocorrer durante a execução do projeto. É isso, e dizer também para vocês, né, nós estamos vendo aqui muitas pessoas de outros municípios, e assim, que se no seu município o fundo não estiver ativo, você pode apresentar o projeto através do Fundo Estadual do Idoso, a nossa lei permite, certo? Nós já temos aqui projetos no CEDI de outros municípios e até de outro estado, certo? Aprovados, né, aqui pelo fundo. Então, se no seu município não tem fundo ativo, você pode estar apresentando o projeto aqui também para o CEDI, né, para obter a sua certificação de captação de recursos, que é o que o edital do Itaú solicita. Tá? E a pergunta aqui no chat, vou passar aqui para vocês, a Miroski diz que não pode receber enquanto gestor, mas caso o presidente esteja em outro cargo, pode? Eu acho que na nova Miroski, na atualização, sim. Essa foi a grande diferença. Eu não sei quem, mas pelo que eu sei, pode receber. A Jordete também fez uma pergunta, tá? O Rubens, deixa eu só falar algo que a Dalila falou do projeto, de algumas perguntas que nos chegaram, era perguntando, olha, a gente pode mudar o projeto
na hora que está ali colocando no formulário, gente, o projeto que tem que ser colocado no formulário é aquele que foi aprovado, senão ele se torna uma outra coisa. Então, é sempre esse projeto. O que a Dalila chama a atenção é que, uma vez o projeto sendo selecionado e captados os recursos, os fundos vão pedir uma atualização do plano de trabalho. Isso é praxe em quase todos os em todos os fundos. E aí sim você pode fazer uma atualização da equipe, da metodologia, né? Algumas atividades, e o fundo, então, validar esse novo plano de trabalho. Mas esse é um processo posterior, então não vamos entrar, porque vai fazer muita confusão. Mas isso acontece posteriormente. Mas, na hora de colocar na plataforma, é o projeto que foi aprovado. Tem uma pergunta aqui, Beltrina. O dia 4 de agosto é para que tipo de providência? Olha, por enquanto a gente está trabalhando com uma data final, né? Mas a gente está recebendo muito choro pedindo prorrogação, a gente ainda vamos esperar dia 4, então faço tudo o que é possível para submeter o projeto. O que pode ficar pendente? A carta, né, de certificação para captação de recurso. Isso pode ficar pendente e ser colocada no dia 9 de setembro. Então, até agora, o que vocês podem, no dia 4, é colocar toda a documentação, o projeto, faltando apenas essa carta de certificação. Tem outra pergunta aqui, Beltrina. No caso do Conselho de Tabuleiro, o fundo é inativo. Ele pergunta para a Dalila, na verdade, se o nosso fundo já foi regularizado com o do Estado do Ceará. Dalila? Foi. Sim, Tabuleiro. viu? O fundo de tabuleiro aqui para o nosso conselho, ele está regularizado. Agora, a gente precisa saber se vocês fizeram o cadastro junto ao CNDI. Ao CNDI, né? Porque tem o cadastro, aqui a gente faz apenas um acompanhamento, né? Dos municípios que têm fundo ativo ou não. A gente solicita que envie a lei de criação, CNPJ, vê se a conta já está aberta, vê se já recebeu algum tipo de recurso, mas o cadastro, realmente, para que o fundo, né, ele seja regularizado, é junto ao CNDI. Então, aqui, por parte do Conselho Estadual, ele está ok. Então, o fundo de tabuleiro precisa ver se já foi feito o registro no Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Perfeito. Beltrina, tem gente aqui já chorando, viu? Para o dia 4 aqui, ó. Será prorrogado dia 4? Prorrogado, por favor. Aline, o negócio é chorar, tem que prorrogar. Ajude aí, Beltrina, por favor. Bom, mas por enquanto, Rubens vai ter que E o Rubens vai me ajudar também, porque se eu tiver perdido aqueles 2 projetos, olha que eu vou ter que começar do zero. Não, eu acho assim, claro que todo mundo está esgotado, está cheio de coisa para fazer, mas, de qualquer forma, nós temos que considerar o dia 4 como data final, correr o máximo que a gente pode, né, Beltrina? E, eventualmente, torcer para que o choro sensibilize. Mas tente fazer o possível para o dia 4. A gente só vai saber dia 4, se vai prorrogar ou não. Mais alguma coisa? Porque está muito... O nosso cronograma está muito apertado, sabe? E, assim, a gente precisa ter um tempo para avaliação da documentação, avaliação técnica do projeto, o tempo da avaliação encaminhar depois para os pareceristas. Então, está bem contadinho esse período, né? Então, a gente vai ter que apertar de um lado ou do outro, né? Então, Beltrina, se me permite, eu não faço parte aí da comissão que define as datas, mas eu vou falar uma coisa do passado. Então, não estou falando
Então, a primeira coisa é, no passado já teve alguma situação que houve prorrogação? Sim, mas foi prorrogado dias, não foi prorrogado para dezembro, não é assim, não tem nenhuma chance. Gente, assim, menos de uma semana, se for prorrogada... Então, quer dizer assim, não tem nenhuma chance de a Votrina, a gente fazer uma outra live e falar, olha, foi prorrogado para dezembro, isso não existe. O que pode existir não é dia 4, é dia 5, não é 4 é dia 8. Então, quer dizer, para quem está correndo atrás do projeto, pode ter um respiro, mas, assim, é um respiro, não é um tempo grande. Então, quer dizer assim, trabalhem para tentar dia 4. Se faltou um documento, uma coisinha, talvez tenha algum transbordo, mas não tem nenhuma chance de ser prorrogado mais um mês, prorrogado mais 2 meses. Isso já deixando muito claro que, em nome de ninguém, né, porque eu não estou representando ninguém nessa fala, mas a minha experiência mostra que nenhum dos editais foi prorrogado por tempo muito longo. É isso mesmo, Edu. Tá. Tem uma pergunta aqui também geral no chat, do Mário Soares. Os projetos aqui do Estado do Ceará que não forem selecionados pelo edital do Itaú podem ser apresentados ao CEDI para captação de recursos? Posso responder, doutora Fabiane? Ela está tão caladinha aqui, acho que ela está concentrada. Pode responder, Dalila. Sim, nós estamos, pessoal, com o edital aberto para obtenção de CCR, que é o nosso Certificado de Captação de Recursos, que é essa chancela que os outros editais, né, de repasse de recurso exigem, tá? Então, a gente está com esse edital aberto até outubro, se eu não me engano, até dia 21 de outubro, tá? O nosso edital para obtenção de CCR. Bejuze. Opa, eu novamente. É mais para o conselho, para a Fabiane, minha presidente, e Dalila também, que está na operação. Eu lembro que nos exercícios passados, o conselho já tinha um pacotinho todo pronto, com toda a documentação do conselho e toda a documentação do fundo. E a gente solicitava isso por e-mail e muito rapidamente essas meninas maravilhosas mandavam para a gente. E eu fiquei mal acostumada e estou contando com isso, de mandar daqui a pouco para vocês um e-mail pedindo o pacotinho do fundo e o pacotinho do conselho. Eu vou conseguir isso? Sim, Rejuse, a gente já está com a documentação pronta para enviar para vocês, certo? Inclusive, eu acho que o Eric está por aqui, alguém já tinha me pedido, e a gente estava na pendência apenas da nossa resolução que nomeia, né, a doutora Fabiane como presidente, que saiu essa semana, a resolução. Então, a gente queria completar toda a documentação para mandar tudo junto, para não ficar mandando um de cada vez e acabar confundindo vocês. Mas essa documentação, ela já está completa, né? Ontem a gente recebeu a resolução que nomeia a doutora Fabiane como presidente do CEDI, e a gente vai fazer a juntada, já fez a juntada, na verdade, desses documentos, e quem estiver submetendo os projetos para o Itaú, já pode mandar um e-mail para o CEDI solicitando. Eu vou colocar aqui no chat o e-mail do CEDI, mas vou dizer também, cediceará, tudo junto, @hotmail.com. Solicita a documentação e a gente manda para vocês. E qualquer dúvida que a gente puder, né, estamos à disposição aqui no CEDI. A Rebeca colocou também outro e-mail aqui, cediceará.face@gmail.com. Sim, nós também temos esse e-mail, né, que é para tratar de assuntos relacionados ao fundo, tá? Se não mandar por um, pode mandar pelo outro ou pelos dois. Eu gostaria de fazer uma colocação, eu posso? Claro, Maria Lúcia. Eu tentei levantar a mão, mas como eu estou pelo celular, eu não consegui levantar a mãozinha, por isso que eu me meti aqui, abri meu microfone e falei. Eu sou conselheira do CEDI, faço parte da Comissão de Análise de Projetos, né?
Quero aqui parabenizar vocês, o CEDI, o Itaú, a plataforma, porque essa live, digamos assim, vai nos ajudar muito, a gente que vai estar lá dentro do Conselho, para aprovar os projetos selecionados pelo Itaú, não é isso? O Itaú seleciona e quem vai aprovar é o Conselho. Então, é muito importante o que já foi falado, o que a Dalila falou e mais alguém falou, que os municípios do Ceará podem submeter projetos, né, para o CEDI, mas é importantíssimo que, mesmo que o fundo municipal, onde eles estão localizados, não tenham fundo, aliás, o Conselho Municipal não tenha fundo, essa instituição precisa estar registrada no Conselho Municipal, né? Porque o Conselho Estadual não tem registro da instituição. O registro da instituição precisa ser feito no Conselho Municipal, independente do Conselho Municipal ter fundo ou não ter fundo. Ok? Eu queria só deixar isso registrado. E também na escrita dos projetos, que prestem muita atenção, que escrevam com muita objetividade, para poder ajudar o trabalho da gente na hora de analisar, porque dá trabalho, viu? Mas muito obrigada a todos. E, doutora Fabiane, presidente nota 10, a senhora, viu? Um grande abraço. E a minha querida Vejuse também nota 10 aí. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigada. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Senão, a gente vai passar para uma segunda fase, que eu espero fazer bem rápido, para não ocupar muito tempo de vocês, que é uma apresentação de como preencher na plataforma. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta... A Vejuse levantou a mão? Não. Bem rapidinho. Foi só uma coisa que eu acabei recebendo um insight maravilhoso agora, Eduardo, com aquela sua fala, sobre as questões que divergem do que é aprovado que é selecionado no edital e o que é aprovado pelo Conselho, né, em relação principalmente às questões de prestação de contas. Eu vou relatar aqui rapidinho só uma experiência que a ACEP teve acesso a recursos através do Fundo Municipal e do Fundo Estadual. E, em alguns momentos, essas regras são diferentes por conta disso, porque uma segue as normas do Tribunal de Contas do Estado e algumas coisas são diferentes no município, né? Então, eu acabei de ter um insight, eu penso que a gente precisa aprovar no Conselho um projeto para que a gente, né, capacite as instituições nessas questões que são diferentes, porque, às vezes, nós, instituições, a gente acaba acometendo de algum erro, né, porque a informação que eu tinha era municipal, e agora o fundo que eu estou utilizando é o estadual. E, às vezes, a gente passa mesmo por alguns aperreios de fazer a coisa errada só por falta do esclarecimento, né, em relação a isso. Então, eu acho que eu vou assumir o compromisso, enquanto ACEP, de pensar um projeto para que a gente possa estar capacitando a rede, né, para essas diferenças, para que a gente possa... nós estamos sendo tão bem privilegiados com recursos através dos fundos, né? Esse movimento está sendo muito positivo e nós, instituições, precisamos estar bem mais preparados, né, para que a gente possa fazer o usufruto desses recursos sem correr em nenhum erro, não porque não quer fazer correto, porque a informação, às vezes, não nos chega, né? E isso nós somos muito carentes mesmo, as instituições, de qual é a regra de cada fundo, né? O que pode e o que não pode em cada fundo, porque são coisas diferentes, sim, Eduardo, você lembrou muito bem, né? E eu penso que a ACEP vai precisar assumir esse compromisso de trazer essa contribuição. Era só essa lembrança, e Eduardo, e obrigada por você lembrar disso. E aos municípios e às instituições que estão aqui, é muito bom procurar esses órgãos que dão a aprovação das prestações de conta para tirar todas as dúvidas em relação a isso. Aqui no municipal, no fundo estadual,
Nós estamos passando por um momento de muito aprendizado. O Conselho Estadual tem sido muito parceiro em nos ajudar nessas orientações, não é? Mas isso é extremamente importante que a gente possa dar esse esclarecimento a todas as instituições, né? Para que elas, quando comecem, já comecem sabendo em que terreno estão pisando, né? Para que a gente não pise em falso, não porque não quer, é porque realmente não tem informação. E isso é muito bacana. Vamos pensar, quem sabe aprovar um próximo projeto. Tem uma mão levantada aqui da UCDF Paracuru. Quem fala? Isto. Nós não estamos te ouvindo. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, porque o celular estava descarregado. Deixa eu ligar também a câmera. Só um instantinho. Enquanto a Nora se ajeita, eu acho que esse depoimento que foi dado pela colega, eu acho que é muito importante, essa profissionalização das instituições, das organizações da sociedade civil. É fundamental, não dá mais para atuar na assistência, né? Tem que trabalhar com, é uma questão do direito, é dinheiro público, né? Então tem que saber, desde a elaboração do projeto, ter uma equipe com essas competências, né? Para gerir, né? Coordenar, gerir e estar ali executando o projeto. Então, essa profissionalização das instituições, das organizações da sociedade civil são fundamentais. Nora, desculpa, Nora. Não é Nora, não é? Ah, Nora? não? O CDF. Não. O CDF. Começa o nome. Tá. Então, Aline. Aline. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline, eu sou assistente social de formação. Né, eu represento aqui, eu sou vice-presidente da UCDF, que é em Paracuru, Ceará. Inclusive, hoje... Fala mais alto, Aline. Opa, a Dalila já falou aqui, né, que nós podemos estar apresentando ao Conselho. Nosso fundo não saiu ainda, é um grande debate nosso, já estamos desde o mês de junho solicitando o fundo do Conselho do Idoso. É uma grande luta, lá nós temos os nossos representantes, mas ainda bem que deu certo fazer o envio aí via Estado, e com isso nós não iremos ter essa dificuldade. Mas aí uma das perguntas que eu queria fazer aqui para vocês, né, o nosso Conselho, como não tem o fundo, nós vamos encaminhar para o Conselho Estadual. E eu queria fazer uma pergunta, o seguinte: nós temos uma instituição, não é o CDF, mas são 2 projetos que nós estamos pleiteando enquanto Paracuru. Nós temos uma instituição que é uma rádio comunitária, que tem projetos e programas direcionados para o idoso, e o nosso projeto vai ser um programa de idoso na radiofônico, né, sobre a questão do endividamento, dentro do eixo das violências e principalmente do eixo digital. Uma das coisas que eu fiquei em dúvida foi se ele entraria mais dentro do eixo da violência ou se ele entraria mais dentro do eixo dos digitais, que, se não me engano, é o 4 ou o 5, não estou com o projeto agora, o edital agora é aberto. Mas o que é que vocês me recomendariam, né? Porque como nós temos que colocar o eixo, se entraria dentro desse eixo, como vai ser um programa, uma capacitação para os idosos sobre radiofonia, e posterior nós teremos um grupo de idosos que vão realizar nessa rádio do município, que é uma associação comunitária, uma OSC, e se entraria dentro desses digitais. Olha, você falando assim, é muito importante essa definição, né? Porque assim, quando vocês apresentam um projeto para os conselhos têm os seus eixos. Quando apresenta para esse edital de seleção, nós temos outros eixos, alguns podem coincidir, outros não. Mas, pelo que você está me falando, ele está mais para educação financeira
do que para o digital, por exemplo, violência, porque está dentro de uma atividade, né, de educação financeira, um trabalho, um programa de rádio é uma campanha de comunicação. Então, se eu fosse você, eu colocaria mais como educação financeira, mas essa escolha do eixo principal é muito importante, porque depois, na avaliação, a gente vai levar em conta a coerência desse eixo com toda a metodologia. Isso. Mas a nossa preocupação justamente foi isso, né? Aline, fale um pouquinho mais perto do microfone, que está muito baixo. A nossa preocupação justamente foi isso, como será debatido a educação financeira, né? Os tipos de violência, violência patrimonial, parará, mas a dúvida maior foi essa, se entraria realmente dentro da educação financeira ou outro, porque nós temos outro projeto do mesmo município que vai debater sobre a educação financeira. Aí iriam concorrer também entre os dois. Da mesma instituição? Não, mas aí, assim, não, a concorrência... instituição não, de outra instituição. Tá, mas aí você tem que... Sim, mas vocês têm que ver a coerência, qual o eixo que vai atravessar, né? E qual seria o tema transversal, por exemplo. Né? Qual é a coerência entre isso, entre o eixo principal, o tema, né, transversal, né? E toda a metodologia a ser utilizada. Ele está mais para a educação digital ou estaria mais para o financeiro, né? Como você falou, né? Estaria mais dentro da tecnologia, inclusão digital, só porque é um programa de rádio? Aí você entende isso como tecnologia? Né? Não sei, vocês têm que definir a coerência, não é porque vai ter um concorrente, mas vocês têm que pensar na coerência do projeto. Porque é isso que vai ser levado em conta na avaliação, principalmente. E um dos objetivos do projeto é justamente fazer esse momento, né? A formação dos idosos em radiofonia, um dos objetivos, e o outro objetivo é formar esses idosos sobre o endividamento, sobre os tipos de violência, para debater nesse programa exclusivo. É por isso que nós ficamos muito em dúvida. Vocês podem pensar na escolha de um tema transversal que vai atravessar esse eixo, né? E aí pense bem, qual é esse tema que atravessa até para chegar e definir de fato o eixo. Se vocês estão preocupados com a concorrência. Ok. Tá? Mas é uma escolha de vocês, gente. Não dá para a gente, né? É uma escolha de vocês mesmo. Mas pensa na coerência mesmo, tá? Bom, vamos passar então para a segunda fase, Beltrina? Vamos. Eu acho assim, claro que as dúvidas podem surgir ao longo do tempo, mas existe, no próprio edital, existe uma maneira de entrar em contato com a organização e pode fazer pergunta por WhatsApp ou por e-mail. Né? A gente, na medida do possível, a gente responde o mais rápido que a gente consegue fazer, ok? Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver o processo de preenchimento. Vocês já estão vendo minha tela? Está preenchendo a tela inteira? Como é que está aí? Sim, estamos vendo. Tudo certo? Então, assim, esse é o endereço onde tudo começa. Então, quem recebeu o e-mail convite, quem leu numa notícia em algum portal onde era o edital Itaú, chega nesse endereço aqui, ó. Esse https, que é uma coisa esquisita, /longeviver.com/conecta/edital-itaú-2022. Então, quem não acessou esse endereço, esse é o endereço, eu posso compartilhar no final, eu coloco no chat, se alguém quiser colocar já no chat, já pode colocar. Chegando nessa página, existem algumas indicações de como é que esse edital funciona, e, principalmente, eu vou pegar aqui uma caneta. Opa, não era isso?
É isso aqui. Vou pegar aqui uma caneta e vou escrever. Ó. Aqui tem 4 documentos que podem ser consultados. Todo mundo enxergou aí? Então, vídeo tutoriais, que não é um documento, mas é uma sequência de vídeos que ensina o que eu vou falar rapidamente aqui. Guia do Edital 2022, tem uma sessão de perguntas e respostas, que é Frequent Asked Questions, a gente usa esse FAQ normalmente na internet, e regulamento do edital, que aqui diz exatamente todas as regras do edital. Para submeter, tem que clicar neste botão aqui, submeta seu projeto. Não é nada difícil, é assim que funciona, e até agora a gente não teve muitas reclamações ou muitas dificuldades para entrar no edital. As dificuldades acontecem no processo de preenchimento. Clicou neste botão, submeta seu projeto, entra nesta página aqui. Por quê? Quem vai submeter o projeto necessariamente precisa estar cadastrado dentro da plataforma Longeviver. A gente tem que fazer o nosso cadastro, é um cadastro mínimo, então quem não tiver cadastro, preenche este pequeno formulário e envia. E quem já tem cadastro, coloca seu login e sua senha e entra direto na plataforma. Uma vez que entrou na plataforma, vai chegar nesta página aqui. É uma página em branco que só tem esta mancha, essa faixa cinza, né? Que é o edital Itaú de seleção de projeto. Né? Para não dar dúvida, a gente colocou só um link aqui, que é... que é este botão aqui, ó. Submeter o projeto. Então, é muito simples. Você fez o cadastro e você vai chegar nesta página aqui. E nesta página você vai submeter o projeto. A próxima página já é o cadastro da instituição, porque a gente só sabe que foi feito um login e uma senha para uma pessoa. Essa pessoa representa uma instituição. E quem submete o projeto é a instituição, não é a pessoa. A pessoa, em nome da instituição, submete o projeto. E aqui tem algumas informações importantes, né, que é o nome da instituição, o CNPJ da instituição, o nome do responsável legal, que pode não ser a pessoa que está preenchendo. Mas, como disse a Beltrina lá atrás, é muito importante que seja uma pessoa que tenha responsabilidade sobre a instituição. Então, é sempre importante, porque não é um trabalho burocrático, é alguém que está envolvido no tarefa, nas ações da própria instituição. O CPF do responsável legal, o e-mail de contato da própria instituição, o telefone de contato e, finalmente, aqui, um estado e cidade da instituição. Eu tenho, por exemplo, uma instituição que assim, isso aqui é só de teste, tá, SA, mas a GISB SA é a minha instituição. Tem que ser uma instituição sem fins lucrativos. Uma empresa SA, obviamente, não é. Mas isso aqui foi só um teste, então está no meu nome isso. Bom, e aí é só clicar nesse botão aqui, salvar. Clicou nesse botão salvar, a gente chega nesta página aqui. O que é essa página? É uma página onde você vai dizer para o sistema que você aceita as regras do edital. Então, lembra lá na primeira página, que tinha aqueles quadradinhos laranja, que tem lá o regulamento do edital? Aqui você vai aceitar o regulamento do edital. Então, simbolicamente, você tem cinco bolinhas aqui, que reconhece e declara automaticamente que aceita as regras, que aceita as decisões do Comitê de Patrocínio e Doações do Itaú, e assim vai. A Organização da Sociedade Civil aceita esses termos? Você marca aceite, não é com X, é com a bolinha. Eu só fiz o X para você dizer que é onde... Se você clicar em não aceita, vai virar uma mensagem para você. Bom, se você não aceita, você não pode submeter projetos, né? E aí, finalmente, de novo, confirmar. O confirmar vai levar para a próxima página. Agora, você cadastrou você fez o seu cadastro da pessoa, cadastrou a instituição que você representa, agora você vai cadastrar o seu projeto. Então, aqui são todas as informações de projeto, título do projeto, nome do responsável pelo projeto, que pode ser outra pessoa, não tem problema.
Não precisa ser o responsável pela instituição. Quem está preenchendo aqui é aquela pessoa X que está como responsável por aquele projeto. De novo, a observação da Beltrina. Quanto mais essa pessoa estiver envolvida no processo, melhor é. Por quê? Porque quem vai ter o acesso a esse sistema vai ser essa pessoa. O e-mail de contato, o cargo que ela ocupa, aí aqui isso aqui já vem automaticamente, e você vai ter que preencher o CPF e o telefone do responsável. Então, estas informações, o e-mail de contato, o nome do responsável, o cargo do responsável, o CPF do responsável e o telefone responsável, além do nome do... Espera só um pouquinho que eu tenho que admitir uma pessoa. O título do projeto, isso vai ter que ser preenchido nessa página. De novo, vamos lá. Para andar para frente, sempre botão da direita embaixo, preto, é só clicar nele. Andou para frente, opa, isso aqui não era para aparecer agora, mas tudo bem, vocês vão entender. Então, a gente estava em dados de projeto, a gente acabou de sair de lá. Agora nós estamos em requisitos do edital. Então, essa é a primeira parte do questionário. Se você, por exemplo, a organização é de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente regularizada, se eu responder não, aparece esta aqui, este pop-up, que a gente chama. Agradecemos o seu interesse, mas as características do projeto não atendem aos requisitos do edital. Porque, se for uma empresa, por exemplo, ela não pode submeter nesse edital do Itaú. Tem que ser uma organização de interesse social, sem fins lucrativos. Então, tem essa característica que você, no próprio processo de preenchimento, você diz, sim, sou, sim, uma organização de direito privado sem fins lucrativos. Isso é muito importante. Se disser não, aparece isso, e se aparecer isso por algum erro que você cometeu, é só clicar em voltar e preencher de novo a pergunta. Todas as perguntas que estão em vermelho... Opa, desculpa. Todas as perguntas que estão em vermelho precisam ser respondidas. Quando você responde, ela fica branquinha. Tá? Bom, de novo, você pode... Agora eu vou ensinar a navegar, né? Na parte de cima da página, sempre vai ter este cabeçalho aqui. Então, você pode clicar aqui em dados do conselho e andar para a próxima página, ou sobre projeto, sobre organização, ou sobre documentos, ou os documentos. Você pode preencher em qualquer ordem. Se você já está com todas as informações, com todos os documentos, você vem aqui, clica no documento e vai para a página de documento. Ou não, eu quero continuar na ordem certinha. Então, você vem para dados do conselho e do fundo de idoso. Dados do conselho e fundos de idoso. Sempre vai ficar mais escuro a parte onde você está. Os outros ficam cinzinha. Só esse que é diferente. De novo, vai preenchendo o que o formulário solicita e vai clicando na barrinha, no botão preto embaixo do lado direito. Ou então andando por aqui. Dá para responder uma questão e ir para outra área? Pode. Só que você vai ficar devendo as outras questões. É muito flexível. Até agora, a gente teve, surpreendentemente, a gente teve muito poucas dúvidas de quem está respondendo o formulário. Espera só um pouquinho que eu tenho que colocar para dentro duas pessoas aqui. Espera aí. Esse negócio de administrar o Zoom e falar não é fácil, não. Bom, e mais uma. E vai ter tudo nota negativa, nota baixa, porque entrou muito tarde na aula. Não dá certo assim. Já não tem 75% de frequência. Exatamente. É isso. Então, andou para sobre projeto, agora nós estamos aqui, né? Pior que eu não sei usar esse lápis aqui, né? Nós estamos aqui e assim vai, né? Cada fase você pode ir respondendo, até que você vai lá sobre a organização. Então, o que são dados do conselho? São os dados do conselho. Nós vamos pegar a documentação que você pegou para cadastrar, que você cadastrou, e verificar se você está respondendo a mesma coisa. Se não tiver coerência, obviamente não vai poder, o projeto vai ser prejudicado, não vai poder ser aprovado. Então, tem que ter muito cuidado no envio de documentação e no preenchimento dos dados que o formulário pede. E é isso mesmo. Espera só um pouquinho.
Vieram aqui me oferecer um sorvete, não está na hora de oferecer sorvete. Bom, vamos lá. Então, nós estamos aqui sobre a organização proponente, né? E tem os documentos. Então, assim vai. Quando chega nos documentos, né, é uma coisa diferente, não é exatamente uma pergunta, mas é um processo de upload. Não é nada sofisticado, todo mundo está acostumado a fazer isso em outros sites. Claro, pode ter dificuldade, pode não funcionar, eventualmente você escolhe um documento e ele vai subir, não vai subir, e nós estamos à disposição de todo mundo para tirar qualquer dúvida, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, e eu, quando existe uma dúvida técnica, eu entro em contato pessoal com a pessoa e vou até o fim. Se a coisa não resolver, eu não saio de dentro do projeto da pessoa. Então, aqui, para cada um dos documentos, você tem essa flechinha, você clica aqui, escolhe no seu computador qual é o documento que você quer mandar e ele automaticamente sobe e é feito o upload. Ok? Sempre em PDF, né? Não pode ser em imagem, né? Essa documentação, né, Rubens? Isso, exatamente. É sempre em PDF. Então, se você tiver um JPEG, se você tiver um PNG, que são típicos de imagem, você pede para alguém, se não souber, ou então você mesmo, transforma em PDF, porque o sistema só aceita PDF. Por quê? Porque nós somos chatos? Não, é porque a gente organizou desta forma, porque senão a gente pode perder a precisão, às vezes o documento em JPEG não fica nítido, em PDF você é obrigado a fazer de uma forma nítida, senão você não consegue nem enxergar ou ler direito o documento. Então, todo esse processo é muito intuitivo, ou seja, a gente fez uma interface que a gente tentou caprichar, né? Podemos ter feito defeito ou dar dúvida? Claro que dá dúvida. A gente tem dúvida até no banco toda hora, né? Na interface de instituição bancária, a gente tem dúvida em relação ao preenchimento para comprar um ingresso. Isso é normal. O importante é que vocês têm sempre um suporte que pode ajudar vocês a resolver. Não pode fazer, não tem nem orçamento. Aqui, alguém falou em orçamento, agora eu vou aproveitar isso, né? De fato, não há uma solicitação de orçamento na plataforma, mas há um pedido entre os documentos, você tem que mandar um orçamento em PDF também detalhado do seu projeto. É isso, né, Beltrina? Mas é a cópia do que está lá no projeto que foi aprovado. Não é nada diferente daquilo que está lá aprovado. Perfeito. E aí, finalmente, vamos dizer que... Vamos dizer, aqui tem um documento especial, aqui, ó, que a Beltrina até comentou. Até o dia 9 de setembro, é possível encaminhar a carta de aprovação do projeto pelo Conselho e que eventualmente ele pode usar dinheiro do Fundo do Idoso, né? Então, é muito importante que esse documento ele é fundamental, porque sem esse documento não há como o Itaú fazer o depósito no fundo. Então, existe um prazo específico para esse documento, porque às vezes o projeto está em aprovação e você não tem a carta, mas até dia 9 de setembro você pode conseguir essa carta do Fundo do Idoso local para que você possa submeter o projeto. Então, você escreve todo o projeto, coloca todas as informações, fica faltando só esse documento. Até o dia 9, a plataforma aceita que você coloque esse documento a qualquer momento. Quer colocar hoje? Pode colocar hoje, mas até o dia 9 você pode colocar. É isso aí, né, Beltrina? Isso. Vamos andar para frente. E aqui é o seguinte, terminou o processo de resposta de todos os questionários. Todos os documentos foram colocados dentro das caixinhas que estão em vermelho, porque não tem documento, elas vão ficar sempre branquinhas, né? Terminou tudo, você vem aqui em submeter o projeto. Ao submeter o projeto, você recebe na tela uma imagem. Seu projeto foi submetido com sucesso e você também recebe um e-mail dizendo seu projeto foi submetido com sucesso no dia tal, na hora tal. Então, a gente tem absoluto controle do momento que você submete o projeto. Se você tentar submeter o projeto antes de terminar,
você não vai conseguir. Ele não habilita o botão. Ou seja, você pode clicar lá, mas não vai acontecer nada. Então, se você está tentando submeter e ele não deixa submeter, é porque você esqueceu de responder alguma pergunta ou deixou de subir algum documento. A menos os documentos que estão em amarelo, que é aquele lá que eu mostrei no dia 9 de setembro. Esse documento não é obrigatório. Então, se você quiser colocar, você coloca. O documento até o dia 9, o sistema vai aguardar você a colocar até o dia 9. Não colocou, não dá para submeter, o projeto vai ser desclassificado também. Então, são características. Em todas as páginas, tem um recadinho aqui para você lembrar aonde é que você que você recupera o seu projeto. Então, se você clicar em meus projetos aqui, você volta para a origem, para o começo do processo, de todo que aparece lá, o edital, tal. Então, aparece isso aqui, ó. Então, vamos dizer que acabe a luz. Você está preenchendo. Tudo que você fez até aquele momento está gravado. Até a última questão que você respondeu. Você está na metade de uma das partes lá e tem 10 questões, você respondeu 5. Até a quinta, se você preencheu a próxima questão ou começou a responder, ela já foi gravada. Nunca se perde nada. Vejuse, fica tranquila que nunca se perde nada. Né? Então, nós, depois dessa sessão, a gente vai conversar especificamente sobre o projeto da Vejuse, que ela acha que sumiu, e nós vamos tentar encontrar para ver o que aconteceu nessa visão que ela teve. Bom, toda vez que você entrar na plataforma, você vai entrar no mesmo lugar e você vai ter que colocar o seu login e sua senha e você vai chegar aqui. Lembra que só tinha submeter projeto? Agora não, agora tem o projeto que eu estou submetendo. Então, clica aqui no azulzinho e você vai para onde você parou. Exatamente no ponto que você parou, você vai para o seu projeto. E aí, de novo, você pode fazer algum tipo de atualização no projeto, menos no nome do projeto. Uma vez que você começou a preencher, o nome vai ficar gravado e daí você não vai poder mais modificar o nome do projeto. Ok? Esta era agora como é que eu paro aqui? Espera aí. Pronto, voltei. Alguém tem dúvidas sobre esse processo de preenchimento? É claro que ninguém vai aprender a preencher com uma aula de 15 minutos, mas a gente fez uma plataforma o mais intuitiva possível. Nós temos limites, nós erramos, a gente acerta, na maior parte das vezes a gente acerta, mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a organização e, no final, eu entro em contato e tiro as dúvidas. Fabiane. Pronto. Rapidamente, é porque, infelizmente, eu vou ter que sair, e eu não queria sair antes de terminar, mas é porque eu já estou atrasada. A outra reunião com a comissão do CEDI é às 15h30, eu já estou atrasada 9 minutos. Eu não queria cortar a tua fala, mas, assim, eu já queria aqui agradecer a parceria de vocês mais uma vez. Beltrina é maravilhosa, como sempre, né? Bem cirúrgica e com muita delicadeza responde todas as perguntas, até onde ela pode, né? E Rubens também, uma simpatia. A amiga Vejuse, que está sempre curiosa, eu acho ótimo, eu aprendo muito com as curiosidades dela. Maluzinha também, que está sempre presente aqui. Então, com muita satisfação, espero que muitos projetos sejam aprovados do Ceará e que venha só alegria, porque nossos idosos precisam de projetos maravilhosos e eu sei que tem muita gente capacitada para isso. Então, eu vou pedir licença, vou me retirar aqui e até a próxima com vocês. Obrigada, viu? Obrigado por mais essa oportunidade, Fabiana. Nós vamos nos encontrar muito aí. Deus quiser. Um beijo. Legal, obrigado. Mais alguém tem alguma questão a colocar, algum comentário, alguma dúvida? Você falou do título do projeto, né? Sim. Vai ser o mesmo do projeto que foi aprovado, não é para mudar nada, né? O projeto, o edital de seleção, ele seleciona projetos aprovados ou em via de aprovação, mas é o mesmo título, é o mesmo responsável, vocês não vão alterar nada do projeto, porque aí se torna outro projeto que não foi aprovado. Então, isso é muito importante.
Mais alguma dúvida, gente? Eu não vi o chat enquanto eu estava falando. Deixa eu dar uma olhada. Contato do CEDI. Tá, não tem mais nada. Bom, se não tiver mais nada, terminamos por aqui. Eu vou ficar mais alguns minutos, eu vou parar a gravação. E aí... Amanhã. Oi?